Olá, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Josias Bezerra. Eu fui pastor da Emanuel de 1992 a 1999. Na verdade, eu comecei em 1990 como assistente do pastor Edivar. E quando ele saiu para para ser diretor do Colégio Americano Batista, a igreja me deu a oportunidade de ser pastor interino. E aí começou a minha história, a minha relação com a Emanuel, que naquela década foi muito especial para a minha vida. A Emanuel foi o meu ninho, o meu berço de formação ministerial. Foi uma escola muito especial de liderança que eu tive e, sem dúvida, o espaço que me projetou como pessoa no mundo, na perspectiva de formação de família. Foi na Emanuel que eu encontrei a mulher da minha vida, foi na Emanuel que a nossa primeira filha nasceu, hoje vai completar 24 anos. Foi na Emanuel que meu filho, depois que nós voltamos para o Brasil, o Lucas nasceu aqui, mas ficou 2 anos no Brasil, e eu me lembro dele, sobretudo num congresso da criança, daqueles em que ele fazia parte de um musical, era de um tubarão, alguma coisa assim. Enfim, a Emanuel tem um lugar muito especial na minha vida, porque a minha vida, pelo menos de alguma forma, uma fatia da minha existência e de minha caminhada se confunde e se funde com a história da Emanuel. Aliás, nós temos a mesma idade, mais uma coincidência. Eu quero trazer para vocês uma reflexão rápida, até porque o tempo que me foi dado é curto, sobre esse resgate histórico que nós devemos fazer. Eu quero compartilhar com vocês a narrativa do primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas, quando Deus diz a Salomão, e o texto apresenta o quadro desse encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deixe-me situar você no contexto dessa escritura. Salomão tinha assumido o reino de Israel, o trono de Israel, e um dos seus grandes feitos foi levar a arca de volta para Jerusalém, e a arca foi recebida com uma grande festa religiosa. Para vocês terem uma ideia, 100.000 bois foram sacrificados em holocausto. Enfim, uma festa muito especial que dava um tom de unidade ao povo. E naquela noite Deus lhe apareceu com essa proposta, uma proposta que qualquer um de nós gostaria de escutar, vinda de Deus. Peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Tem um paralelo na cultura que é a lâmpada maravilhosa de Aladim. Vocês conhecem essa fábula? Aquele jovem pobre que entra numa caverna, encontra uma lâmpada e por acidente arranha aquela lâmpada e um gênio aparece e satisfaz os seus desejos. Enfim, o que você faria se Deus lhe aparecesse hoje em sonho e lhe dissesse: peça o que você quiser e eu lhe darei? Salomão fez um pedido fora da curva. Vamos acompanhar o texto? O texto diz que Salomão, primeiramente, respondendo a Deus, disse: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Salomão começa fazendo um resgate histórico. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi. Que se confirme a tua promessa a meu pai Davi. O que Salomão faz aqui, primeiramente, é dizer, com outras palavras, eu embarquei nesse projeto não porque é um projeto meu, um sonho meu, uma missão minha, que eu originalmente desenhei para mim. Eu embarquei nesse projeto porque esse projeto já existia antes de mim. Eu faço esse resgate. No capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas,
Salomão é chamado por Davi. Davi já estava próximo de morrer, e Davi diz a seu filho: olha, aconteceu o seguinte, Deus apareceu para mim e disse que o meu sonho de ser o construtor do templo, de deixar esse legado para o povo de Israel e para o mundo, por que não dizer assim, é um sonho que não vai se concretizar. Não comigo. Deus me disse que seria com meu filho, porque em minhas mãos há muito sangue. Eu derramei muito sangue nas minhas lutas políticas e lutas com nações vizinhas, enfim. Mas você, para falar a nossa linguagem, você é o cara. Você já nasceu predestinado para isso. Você já nasceu com essa missão sobre os ombros. Se esforce, não desanime, ande em sintonia com Deus e que Deus lhe dê forças para que você seja bem-sucedido. O que Salomão está dizendo aqui a Deus, voltando à narrativa do primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas, é: eu estou aqui não por acaso. Eu estou aqui porque eu caminhei num rastro histórico. Tem uma história que foi moldada, construída lá atrás. Não houve uma participação direta minha, mas eu assumi essa história. Que se cumpra, então, o que foi acordado lá atrás. Já que eu aceitei esse projeto, Senhor, que a tua mão dirija a minha caminhada para que se cumpra o que foi prometido a meu pai. Eu acho que todos nós precisamos fazer esse tipo de resgate. A nossa vida hoje não é posta no vácuo. A gente tem uma história que não começou com a gente. Eu me lembro, por exemplo, do meu pai contando, quando eu me despedia para ir para o seminário, contando num culto de despedida que, quando eu estava para nascer, ele fez uma oração a Deus, que se eu nascesse com saúde, o filho não seria dele, seria de Deus. Ou seja, consagrando a minha vida a Deus. E ele me contou isso, contou à igreja inteira no dia em que eu estava indo ao seminário. Aquilo tocou muito a minha vida. Ou seja, na perspectiva de meu pai, a minha história hoje, ou a minha história naquele momento, era segmento de algo que havia começado lá atrás, no encontro dele com Deus. Nós precisamos fazer esse tipo de resgate. Em minha história, em sua história, na história da Emanuel, que plataforma, de alguma forma, serviu de momento propulsor para que a história da Emanuel, para que a sua história, para que a minha história começasse a decolar? E o que pode ser resgatado dessa história para me ajudar hoje a dar cumprimento à minha missão? É importante pensar nisso. O segundo ponto que eu quero destacar, na sequência da resposta de Salomão, é: agora, Senhor, que se confirme a tua promessa feita ao meu pai Davi, por isso dá-me sabedoria e conhecimento. Dá-me sabedoria e conhecimento. Esse, na verdade, é o coração da narrativa e é a frase que povoa, de alguma forma, os sermões que nós escutamos dos pastores a partir desse texto. Se naquela época Salomão já desejava receber de Deus sabedoria para navegar nas águas da liderança de Israel, num mundo turbulento, vocês devem imaginar a grande necessidade que nós temos de resgatar esse tipo de oração. Senhor, dá-nos, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Nós vivemos, dizem os teóricos da administração moderna, nós vivemos num tempo de muita volatilidade.
Nada é certo. Tudo muda e muda rapidamente. Eu me lembro que logo que eu assumi a Emanuel, eu andava com um tijolo do meu lado. Na verdade, era um celular. Eu tinha uma imaginação marcada por uma certa ficção de poder falar com uma pessoa distante, vendo a pessoa na tela. E se tornou realidade menos de 2 décadas depois. E as mudanças são grandes. E o tempo inteiro. O que hoje é conhecido é obsoleto, é ultrapassado. De modo que, nesse mundo que muda o tempo inteiro, nós precisamos de muita sabedoria. Em segundo lugar, é um mundo extremamente incerto. O que é certo hoje não é certo amanhã. A própria ciência se contradiz o tempo inteiro. Ovo é veneno para o colesterol ontem. Hoje, ovo é a melhor comida, a mais nutritiva e uma das campeãs no que tange a capacidade nutricional. Dentro da própria igreja, o que funciona não é mais o tradicional, o que funciona é o que traz luzes, o que funciona é o que é contemporâneo, o que funciona é essa navegação de ajuste o tempo inteiro à cultura e às situações. Em terceiro lugar, é um mundo extremamente complexo, dizem os gurus da administração. Extremamente complexo. É difícil caminhar com paradigmas seguros, até porque o que é certo hoje não é certo amanhã. Essa complexidade, essa superdiversidade não é mais nem diversidade, mas é uma hiperdiversidade, é a diversidade dentro de muita diversidade. Enfim, o tempo inteiro nós precisamos compreender o que é diferente. E muitas vezes nós nos agarramos a algumas certezas porque temos medo de navegar no diverso. E por fim, é um mundo extremamente ambíguo. Mudando o tempo inteiro, não apenas em termos de tecnologia, mas mudando em termos de opiniões. E nós precisamos de muita sabedoria. Veio essa pandemia aí, e essa pandemia ilustra muito bem esses 4 pontos. Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. A própria política está mergulhada nessa guerra de informações e de falseamento. Enfim, e é tudo muito rápido o tempo inteiro. E nós somos bombardeados o tempo inteiro. Então, a doença mental, de alguma forma, é fruto dessa convulsão. Por isso nós precisamos de muita sabedoria. Uma das minhas orações pelos meus filhos é: Senhor, dá-lhes sabedoria e entendimento. Precisamos resgatar esse tipo de oração quando, arranhando a lâmpada do gemido, da oração, Deus facultar a nós a possibilidade de pedir o que nós quisermos pedir a Deus. Fora do ambiente das coisas e mais no ambiente daquilo que é essencial. E é essencial hoje sabedoria e entendimento. Mas o texto continua, e eu me apresso por conta do pouco tempo que me foi dado, na verdade. O tempo bastante, mas eu preciso me ajustar a ele. Deus disse a Salomão, agora é a resposta de Deus: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei,
Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. O que está claro aqui é que Deus ficou muito feliz com o pedido de Salomão, até porque Salomão pediu sabedoria não para ser reconhecido socialmente como um homem sábio, mas ele disse, para que eu possa liderar este grande povo e dar cumprimento a esta grande tarefa. Ou seja, Salomão pediu a Deus sabedoria com senso de missão. Eu preciso de sabedoria para abençoar este povo. E por isso Deus ficou feliz com essa proposta de Salomão. Ele disse, já que você não pediu o supérfluo, eu lhe darei o que é essencial e lhe darei também esse supérfluo que você não pediu. Eu me lembro do que Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O grande problema é que nós aprendemos a pedir o acréscimo, as demais coisas. Como diz Tiago, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar de acordo com os desejos de vocês. Nós precisamos fazer esse resgate, pedir a Deus o que é de fato essencial. E, eventualmente, Deus pode nos dar o que é acréscimo, as demais coisas. Por isso, nesse aniversário da Emanuel, eu quero deixar essa reflexão. Um olhar para o passado no sentido de resgate histórico e de resgate dessa plataforma de lançamento e a contextualização possível, mas sem o esquecimento das raízes. A sabedoria para navegar nesse tempo presente, nessa diversidade cultural, teológica, tecnológica. Sabedoria. E que Deus, por sua misericórdia, nos dê o bônus, nos dê o acréscimo, nos dê as demais coisas. Porque se isso acontecer, amém, que assim seja. Vamos fazer uso desses acréscimos com generosidade e sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a Emanuel, que Deus abençoe o pastor Alberto e sua equipe. Que vocês, assim como Salomão, tenham um reinado no sentido de liderança muito feliz, muito próspero e muito abençoado. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.